Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Estudos em Provérbios, capítulo 12, versículo 15. O insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Veja que maravilha, amados, enquanto o sábio está discernindo a sabedoria maior que a dele para aprender, mudar, crescer, porque o espírito dele é excelente, o Espírito Santo o instrui para ouvir pessoas cheias do Espírito Santo. Então ele não se ofende, mas ele cresce no conhecimento e na graça. O insensato pensa que já sabe tudo, que já está pronto e acaba repetindo os mesmos erros. Ele vive em círculos, girando na mesmice, na repetição da sua própria ignorância. Por não querer aprender, ele se torna uma pessoa que não cresce, não avança, não progride. O insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Veja que enquanto o sábio perdoa, o insensato ele se ira e fica maquinando através de fofoca, arrebanhando pessoas para a sua ferida. Eles estão sempre cheios de ressentimento, ódio, inimizade e nunca aceitam que estão errados. De maneira que, cheios de feridas, eles são pessoas que estão sempre na defensiva e sempre procurando fazer com que o certo pareça errado e o errado pareça certo. Veja que o sábio, ele sabe perdoar, interceder e abençoar, mas o insensato se enrosca ali naquela ira e aí ele fica tentando arrumar pessoas para dizer que ele está certo. A testemunha honesta diz a verdade, a testemunha falsa conta mentiras. Então, a verdade é o fruto do justo, mas a mentira é o fruto do ímpio. Então, cada árvore dá segundo o seu fruto. Assim como o espinheiro só dá espinho, uma macieira produz maçãs, assim pelo fruto conhecemos a árvore. A pessoa que vive mentindo, ela diante de Deus é ímpio, é ignorante, pois está dando lugar ao pai da mentira, que é o diabo. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Você está vendo, amados? Aqui nós vemos que pessoas cheias de feridas, amarguradas, procuram perturbar as outras de tão perturbadas que estão. Mas aquele que é sábio, ele está na direção do Espírito Santo, procurando trazer alívio, cura, libertação. Então ele, dirigido pelo Espírito Santo, ele tem palavras para gerar nas outras pessoas a atmosfera celestial. Então não pode uma pessoa que está perturbada trazer a paz. Mas aquele que é sábio, ele mesmo usufrui da paz e também leva as pessoas à sua volta a usufruírem dessa atmosfera de paz. Cada um dá o que tem, e o homem só tem o que tem recebido dos céus. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. Enquanto Deus mantém a sua palavra, Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir. Portanto, quando ele inspira uma pessoa a falar a verdade, ele vai confirmar aquela verdade. Essa palavra ela vai resistir ao tempo, ela não vai cair por terra. Como Deus disse que nenhuma palavra que ele deu para Samuel caiu por terra, mas Deus é aquele que confirma a palavra do seu servo. Agora o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Ele não está nem aí com os seus súditos, de forma que ele ensina mentira, estimula mentira, mas logo ali na frente isso vai ser desmascarado, pois o mundo foi criado por Deus para a verdade, e somente pela verdade vai se estabelecer. A mentira por um tempo pode até parecer que está dando certo, mas logo vai dar errado, pois Deus projetou o mundo para que a mentira não seja bem-sucedida por muito tempo. O engano enche o coração dos que tramam o mal. A alegria enche o coração dos que promovem a paz. Veja que os corações enganados pelo diabo, as pessoas enganadas, elas estão hipnotizadas e planejando o mal.
Eles estão tramando o mal. Fazer o mal faz mal. Veja, há um engano no coração deles. Eles mesmos querem enganar, mas estão sendo enganados. O engano enche o coração dos que tramam o mal. Mas o coração daquele que promove a paz, o Senhor enche de alegria. Veja como Deus recompensa com alegria aqueles que estão promovendo a paz pela graça. Nenhum mal sobrevém, nenhum mal virá sobre o justo, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. Então, enquanto Deus está livrando aqueles que o temem, que se refugiam nele, dando sabedoria, livramento e força, estratégias, aquele que é perverso, aquele que é mentiroso, ele vai cair na ratoeira, na dificuldade, e o diabo vai ficar rindo dele, não o vai ajudar na hora do apuro. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. Veja que Deus abomina a mentira, trabalha contra os mentirosos até que se arrependam. Mas Deus sente alegria ao ver as pessoas falando a verdade, andando na verdade, o qual é o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. O sábio não se gaba de seu conhecimento, mas os tolos mostram a todos sua insensatez. Então aquele que anda com Deus, ele é humilde, ele sabe atribuir toda a sabedoria que tem como recebida de Deus. Ele é apenas canal, a fonte é Deus, então ele reconhece a fonte, ele não se gaba. Como disse Daniel, não vem de mim, mas é o Senhor que dá sabedoria e força. Mas os tolos, eles querem se gabarolar, eles querem se aparecer, ostentar. E como não têm a sabedoria de Deus, o que eles têm é a insensatez, é a sua ignorância. Por isso a todos se torna manifesto. Ele acaba soltando o pior que tem da sua carne desde Adão, né? Quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. O preguiçoso se torna escravo de demônios, se torna escravo da sua carne, escravo do fracasso e nunca terá promoção diante dos homens. Mas aquele que é dedicado, ele vai se destacar, como José no Egito, como Daniel na Babilônia, porque o Espírito excelente nos leva a glorificar a Deus, a fazer com excelência. Sim, assim como havia um espírito excelente em Josué e Calebe, isto é, as boas obras glorificam a Deus. Esse desempenho maravilhoso fará com que as pessoas vejam que nós temos um ânimo que vem de Deus. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo anima. Veja como o sábio tem palavras curadoras, curativas. A palavra do sábio ela é inspirada e ungida por Deus, mas a preocupação ela acaba derrubando o carnal, porque não está ouvindo o Espírito, está ouvindo as circunstâncias, os problemas, está na frequência das trevas, está na frequência da ignorância. Mas quando alguém cheio do Espírito Santo vem, ele traz uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, de encorajamento, de incentivo. O justo dá bons conselhos aos seus amigos, mas os perversos os desencaminham. Veja a diferença, amados. Enquanto aqueles que falam com Deus e andam com Deus têm conselhos de Deus para dar aos seus amigos, acabam sendo nutritivos, acabam sendo inspiração de Deus mesmo, boca de Deus nessa terra. Mas os perversos, eles desencaminham, porque eles mesmos estão fora do caminho, né? Eles mesmos estão equivocados, em trevas, então eles acabam arrastando as pessoas para o pior junto com eles. Eles acabam levando as pessoas para longe de Deus e da vontade de Deus. Então, sábio não é aquele apenas que anda com o sábio, mas aquele que sabe evitar o conselho dos perversos. O preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo o que possui. Veja então que o que é dedicado, ele sabe valorizar o que tem conquistado, pois é sábio, mas o preguiçoso não sabe valorizar o que tem e acaba perdendo. Isso é uma coisa muito séria. O caminho dos justos conduz à vida. É uma estrada que não leva à morte. Além de estarmos andando com o Senhor rumo à vida eterna, estamos escapando da morte eterna.
O caminho da vida nos livra da morte, da influência da morte e nos livra dos laços da morte. Enquanto estamos envolvidos com a vida, estamos escapando da morte eterna. Grande sabedoria é escolher a vida e rejeitar os laços da morte, os convites da morte que estão ainda neste mundo caído. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, em nome de Jesus.